Prepare-se, meus amigos, para conhecer um dos dinossauros mais intimidadores que já existiram. O estiracossauro não era apenas mais um herbívoro. Ele era uma fortaleza ambulante, com seu escudo ósseo coberto com espinhos e um chifre afiado capaz de perfurar qualquer predador que ousasse desafiá-lo. Imagine a força de um rinoceronte, combinada com a resistência de um tanque de guerra. Mas será que o cinema conseguiu capturar toda a brutalidade e imponência dessa fera? Hoje, vamos explorar os 5 melhores estiracossauros da ficção e descobrir quais realmente fazem jus a essa máquina de batalha pré-histórica. Antes de continuarmos essa jornada pelos melhores estiracossauros do cinema, que tal um pequeno desafio? Se você gosta de dinossauros, monstros gigantes e tudo que ruge alto o suficiente para estremecer a Terra, já sabe o que fazer. Deixe seu like, inscreva-se no canal, porque aqui o conteúdo é tão titânico quanto o meteoro que atingiu a Pangeia. E confie em mim, você não quer perder o que está por vir. Agora, sejamos justos, o estiracossauro sempre foi um primo rebelde do Triceratops. Enquanto seu parente famoso roubava os holofotes nos filmes, ele estava lá, afiado, estiloso e pronto para o combate, com um escudo de espinhos que faria qualquer predador pensar 2 vezes antes de atacar. Esse ceratopsídeo viveu no final do período Cretáceo, cerca de 75 milhões de anos atrás, nas vastas planícies da América do Norte. Altura, aproximadamente 1,8 metros de altura nos ombros. Comprimento, cerca de 5,5 metros de ponta a ponta. Peso, estimado entre 2 a 3 toneladas, ou seja, o peso de um SUV bem robusto. Seu crânio era adornado com um colar ósseo repleto de longos espinhos, um chifre nasal imponente e uma aparência que poderia facilmente intimidar qualquer predador ou, no mínimo, fazer um T-Rex reconsiderar suas escolhas alimentares. Agora que sabemos o que torna o estiracossauro uma verdadeira lenda, vamos conferir suas melhores aparições no cinema. O estiracossauro de The Then Time Forgot, de 1974. Pode não ser a criatura mais lembrada do cinema, mas sua aparição foi marcante. Em um mundo perdido onde dinossauros e humanos se encontram cara a cara, este blindado de chifres não foi apenas um figurante, mas sim uma ameaça real no selvagem território de Caprona. Diferente das representações modernas, esse estiracossauro foi retratado com um visual imponente, mas com movimentos mais limitados devido aos efeitos práticos da época. Mesmo assim, sua presença transmitia perigo. Com sua couraça óssea e seu enorme chifre nasal, ele era uma força brutal que poderia empalar qualquer um que ousasse se aproximar demais. No filme, ele surge como um obstáculo mortal para os protagonistas, provando que, embora os predadores sejam temidos, os herbívoros do passado não eram menos letais. Com uma possível inspiração nos rinocerontes modernos, esse estiracossauro mostrava que até mesmo aqueles que não caçavam para se alimentar tinham os meios mais brutais para se defender. Seus olhos sombrios e sua postura massiva comunicavam uma mensagem clara: este não é um dinossauro para ser subestimado. O Vale Proibido, um clássico absoluto do stop motion, dirigido por Dio Connolly e com os efeitos mágicos do lendário Ray Harryhausen. E no meio dessa aventura selvagem, temos um dos primeiros estiracossauro do cinema, trazendo toda a majestade e perigo que só um dinossauro feito em stop motion poderia ter. O estiracossauro de O Vale Proibido segue o estilo clássico das representações de dinossauros dos anos 60. Um corpo musculoso e pesado, movimentos quase reptilianos e um visual que mescla realismo com um toque artístico. Sua pele é cheia de detalhes escamosos, seu colar ósseo com espinhos é bem proeminente e seu chifre nasal imponente o faz parecer ainda mais ameaçador. O design pode não ser 100% cientificamente preciso pelos padrões de hoje, mas dentro do contexto do filme, ele funciona maravilhosamente bem. Diferente de muitos filmes que colocam ceratopsídeos apenas como presas de luxo para predadores maiores, o estiracossauro de Gvange não veio para ser vítima fácil. Ele protagoniza uma luta incrível contra os caçadores, mostrando que, apesar de ser um herbívoro, não tem medo de partir para a briga. Com sua força e resistência, ele dá um belo trabalho para os humanos antes de ser abatido, uma cena que, aliás, traz um certo peso dramático ao filme. Se tem uma coisa que Ray Harryhausen sabia fazer, era dar personalidade aos seus monstros, e esse estiracossauro não é exceção.
Seus movimentos são fluidos. Ele demonstra agressividade, resistência e até uma certa dignidade em seu comportamento. Mesmo sendo um dos antagonistas da cena, não dá para não sentir respeito por essa criatura titânica. Além disso, o Vale Proibido ajudou a consolidar a imagem do Estiracossauro como um dinossauro digno de destaque no cinema. O estiracossauro criado por Peter Jackson para a cena extra de King Kong é uma verdadeira fera, muito diferente da imagem clássica que temos desse dinossauro. Jackson, um apaixonado por efeitos práticos e stop motion, decidiu homenagear o original com uma criação brutal de um dos dinossauros que nunca chegou na versão final do filme de King Kong de 1933. O resultado, um estiracossauro feroz e ágil, com um temperamento explosivo. Nessa visão moderna, o animal é retratado não como um pacato herbívoro, mas como um verdadeiro tanque de guerra pré-histórico, capaz de atropelar e esmagar qualquer coisa no seu caminho. Com seu escudo ósseo imponente e seu chifre nasal afiado como uma lança, ele se comporta como um rinoceronte furioso, atacando com pura força bruta. Seu couro áspero e cicatrizado sugere que o monstro já sobreviveu a incontáveis batalhas na ilha selvagem de Skull Island. Na sequência extra, ele protagoniza uma caçada impiedosa contra os marinheiros que ousam invadir seu território. Diferente da visão mais tradicional de um estiracossauro que apenas se defenderia, este espécime se comporta quase como um predador, implacável e determinado a eliminar o intruso. Ele corre com velocidade assustadora e atropela obstáculos como se fosse nada, e deixa claro que, mesmo em uma ilha cheia de predadores aterrorizantes, os herbívoros não são a presa fácil. Se o estiracossauro de O Vale Proibido era um tanque de guerra pré-histórico, Emma, do filme Dinossauro da Disney, é como uma idosa durona que já viu de tudo e não tem paciência para besteira. Com sua personalidade rabugenta, mas cheia de carisma, ela é uma das personagens mais memoráveis do filme, trazendo um toque de humor e sabedoria para a jornada dos protagonistas. Diferente das versões mais realistas do estiracossauro, Emma tem um design estilizado, mas ainda mantém traços autênticos da espécie. Seu colar ósseo cheio de espinhos é um pouco mais curto do que o de representações fósseis, e seu corpo é mais robusto e arredondado, enfatizando seu papel como uma senhora forte e resistente. A textura de sua pele, cheia de rugas e marcas do tempo, reforça que ela já viveu muitas batalhas. Outro detalhe interessante é sua coloração, tons terrosos e esverdeados, combinando com sua personalidade durona e resistente. Enquanto alguns dinossauros do filme possuem traços mais heróicos e ágeis, Emma é a força bruta experiente do grupo. Emma não é só um dinossauro qualquer na jornada de Aladar, ela é uma sobrevivente. Quando os personagens tentam escapar da destruição causada pelo meteoro, ela se junta ao grupo, oferecendo experiência e uma visão realista dos perigos do mundo pré-histórico. Seu jeito ranzinza, mas acolhedor, traz um ótimo contraste com o idealismo do protagonista. Além disso, ela prova que os herbívoros também podem ser fortes. Apesar de sua idade avançada, Emma não se deixa abater facilmente, enfrentando desafios e ajudando os mais jovens a continuar caminhando. Em um mundo onde os predadores são uma ameaça constante, sua resiliência torna uma peça fundamental para o grupo. Old Buck, da série Dinossauro do YouTube, é um dos retratos mais impactantes de um estiracossauro já feitos na animação científica. Mas esse não é um simples dinossauro, ele é um sobrevivente, um veterano das batalhas implacáveis que ocorriam nas vastas planícies do Cretáceo. Desde o primeiro momento que aparece, vemos que ele carrega as marcas de uma vida dura, cicatrizes profundas, um chifre quebrado e um olhar experiente, que revela tudo que ele já enfrentou. O curta Old Buck nos coloca diretamente em sua jornada, mostrando um estiracossauro mais velho e experiente desafiando um rival mais jovem. O combate entre os dois não é apenas uma luta pelo território, mas um duelo pela sobrevivência e pelo seu legado. A animação captura com precisão o comportamento dos ceratopsídeos, mostrando como suas batalhas eram brutais, com chifres colidindo como lanças
e testas chocando com uma força esmagadora. O peso da idade de ouro Buck é visível. Sua resistência não é a mesma de antes, mas ele compensa com experiência e determinação. Mas a vida selvagem não perdoa. Mesmo após sua vitória, o velho Tiracossauro enfrenta um destino inevitável de qualquer criatura da natureza. Sua história não é apenas sobre força, mas sobre o ciclo implacável da vida e passagem do tempo. Old Buck representa algo maior do que um simples dinossauro. Ele é um símbolo de resiliência e do espírito de sobrevivência, um verdadeiro guerreiro do Cretáceo. O Estiracossauro pode não ser o dinossauro mais comum da mídia, mas quando aparece, ele impõe presença. Sua silhueta intimidadora, sua couraça natural e sua coroa de chifres afiados não apenas causam admiração, ele exige respeito. Mas por mais formidável que fosse, até mesmo o Estiracossauro conhecia seu limite. Porque existia um predador tão letal, tão avassalador, que nenhum dinossauro com o mínimo de instinto de sobrevivência ousaria desafiar. Uma máquina de destruição perfeita, um tirano absoluto, um monstro cujo nome ecoa através das eras. Aqui é o Master, que Deus os abençoe e até mais.